errado Errado fazer é quê? isso. Tipo, Certo, não é. pedir diretamente. Certo, é nunca pedir. Só E eu agradecer. sempre tive, cara, por que eu vou Até pedir? Jesus, quando foi pedir, depois pediu perdão. Exato. Já pensaste tu levar um tombo com a tua bicicleta, cair na frente de um carro e ele parar antes de passar em cima de ti? O que tu vai fazer? Parar e agradecer a Deus Glória a Deus. por ter caído ali e não debaixo do carro. É isso mesmo. Pode falar. Se a gente trocar os maus sentimentos por bons, Hum. enxergar o copo meio cheio, que nem ela disse agora, juntando com os bons sentimentos, a gente vai estar sempre em oração. Exato. Se todo mundo fizer isso, a Terra já vai ter passado pela transição, né? Porque esse aí é o mundo ideal, né? Ter os bons sentimentos, né? Amor, né? Que é o que a gente tenta, né? Mas a gente ainda está passando por essas provas que você falou, tem razão mesmo, né? Não pedir, né? A gente ainda está nesse processo de evolução, né? A gente ainda tem a necessidade de pedir, né? Alguns, né? A maioria precisa... o que acontece? Alguns se sentem sozinhos, passando por alguns desafios que eles se veem perdidos, né? As pessoas, eu falo no geral. E a forma de quase desespero é pedir ajuda, é o que vem na cabeça, por mais, ele não sabe, ele não tem o nosso conhecimento. Apesar de estar errado, Deus não vai te julgar por isso, ele não vai pegar o caderno e falar, oxe, isso aqui só pede de cortar, isso não existe, nós estamos sendo sempre auxiliados, nós somos sempre auxiliados. Esses tempos eu ia não lembro onde, se você tivesse amanhã somente o que você agradece todos os dias, o que você teria? Isso é excelente, excelente. A gente esquece de agradecer, na verdade, Exatamente. né? Às vezes, eu, por exemplo, eu parei de beber, de fumar recentemente, né? Deve ter 1 ano, 2 só. E às vezes eu fico ainda pensando, né? Tipo, eu não agradeço por eu ter parado, né? Mas quando acontece alguma coisa, eu já quero pedir auxílio, já quero ajuda, já quero ser guiado, quero ter intuições, né? Um hábito que eu criei que me ajudou bastante nas preces à noite e me ajuda até hoje e foi gradativo, foi na prática mesmo, porque as primeiras vezes eu sentava na cama e começava a me dar um sono, bocejar e eu dormia. Aos poucos. Hoje eu consigo sentar antes de deitar e eu peço que eu seja encaminhado para uma escola, para estudar, para continuar aprendendo e trabalhando, se for do meu merecimento e necessidade. Então essa é a prece que eu faço, geralmente agradecendo junto com tudo. E eu começo a ter sonhos que eu estou na escola, lembro de quando eu estudava no ensino fundamental, a escola é a mesma, mas a matéria é outra, enfim, uns sonhos que eu tenho meio assim, maluco, começaram a ter. Um estado constante de gratidão pode ser também um estado constante de oração. Gratidão, sim. Eu tava vendo algumas coisas às vezes aparece ali aleatoriamente no Instagram, mas do fato de reclamar, que reclamar é pedir mais. E daí tinha um vídeo falando que porque clamar é pedir, né? Reclamar é pedir mais. Que daí era um vídeo que uma pessoa fez sobre as reclamações das pessoas. A minha blusa não é boa o suficiente. O meu carro não sei o que. Eu tenho que lavar a louça. Todos os dias eu detesto lavar louça. Daí uma parte do vídeo dizia: que bom que tem louça suja, significa que você tinha Agradece comida, a louça suja. sabe? Que assim Porque que tem assim, que fazer. Tá mudando a mentalidade. se tu tem uma louça suja, tu teve comida, tu pôde usar aquilo ali. Então, às vezes a gente tá direcionando um negócio para um lado que não é. Eu tenho pra mim isso, assim, porque eu não tenho coragem de pedir hoje, aprendendo um pouco, desde que eu vim pra Bombinhas, que eu não queria vir pra cá. Mas eu sei que desde que eu cheguei eu tenho aprendido coisas que são necessárias para minha evolução, ainda que no primeiro momento tenha sido péssimo entender isso e aceitar isso. Mas assim, eu não faço uma oração de manhã, eu não faço de tarde, eu não faço de noite. Um direcionamento mais específico é para alguém numa situação de desencarne, alguém que está doente, alguém que precisa. A minha oração é agradecer, reconhecer que eu tenho mais do que muita gente, que eu tenho comida, que eu tenho saúde, porque
se tu parar para prestar atenção, muitas vezes uma coisa que tu reclama, meu carro é ruim. Poxa, tu tem um carro para te deslocar. Ah, meu quarto tá sujo, tá bagunçado. Que bom que tu dorme numa cama quentinha, não sabe? E a gente não faz, a gente tem raramente pensamentos nesse sentido diante de catástrofe, diante de tragédia. Mas se não tivesse acontecido aquilo ali, tu olharia para as coisas que tu tem da forma como tu tá olhando agora? Sim. Como a água. Ah, tu vai lavar a louça, tu deixa a torneira aberta, tá ensaboando. A gente não presta atenção, sabe? Porque é uma coisa tão corriqueira que a gente só se dá conta quando falta, quando outras pessoas não têm, quando tu pensa assim, poxa, isso pode acontecer comigo, mas que bom que eu tenho. Então, eu acho que todos esses eventos de desastres, de catástrofes, de desencarnes coletivas, de uma maneira geral, assim, é nesse intuito realmente da gente treinar o olhar para a parte de gratidão e do que realmente vale a pena ser pedido. Oi? Não tem problema, pode deixar ela falar. Não, tá tudo bem, é o que você falou mesmo. A gente só tem que tomar cuidado. Eu fiz o evangelho lá com a minha esposa esse domingo e ela comentou, coincidentemente, parecido com o que você falou. Ela falou o seguinte, se tudo que acontece de ruim comigo, eu começar a falar, mas aconteceu isso de ruim, mas eu tenho tal coisa, mas eu tenho outra coisa, eu vou estar mascarando para mim o meu sentimento, a minha dor. Então, eu sofri um acidente, deu PT no meu carro. Eu não me dá o direito de ficar chateado por eu ter perdido o carro e ficar, eu perdi o carro, mas pelo menos eu tô vivo e tal, tentar achar jeitos de burlar o meu sofrimento, talvez no longo prazo, ela me falando isso, talvez no longo prazo, isso possa causar mais mal para ela de estar tentando esconder o sentimento de dor dela, né, nesse sentido de, eu tô com frio, mas pelo menos eu tenho uma casa, enfim. Mas o que ela tá sentindo, ela ainda tá sentindo. Ela ainda tá sentindo dor, tá sentindo tristeza. É o mesmo de que quando alguém perde um ente, uma mãe se fala, isso passa, né? Ou, Deus sabe das coisas. Gente, às vezes a mãe não quer nem ouvir isso. Ela não quer ouvir, ela quer passar por aquele momento de luto dela. Quando ela estiver no momento certo, ela vai aprender. Então nós temos os nossos momentos certos para Mas aí tá a diferença, porque tem gente que não chega nesse momento. Exato, você não pode ficar melancólico também, né? O ano todo esse negócio aqui reclamando. Assim, e ele vai ficar o resto da vida inteira naquilo ali. Às vezes morre, né, por conta disso. Tenho conhecidos que vivem numa época que eu tenho um conhecido meu de anos reclamando da mesma coisa. Eles eram milionários, perderam tudo. Mas faz 25 anos que eles perderam tudo. Tem isso. Tem que ter a balança. Lá, quando a gente tava lá, a gente era milionário e aí vive naquela época. É isso, tem que ter a balança. O vô da minha esposa, a esposa dele morreu, a avó da minha esposa, e o vô dela falou assim, não dura nem um ano. Cara, deu 10 meses e morreu. Ficou no sofrimento 10 meses ali, porque a esposa dele tinha desencarnado, a avó. Todo mundo vai ter esse momento de luto. De aprendizado, né? Só que o problema é, vamos mudar. Depois vamos olhar, poderia ter sido pior. Depois daquele momento que você passou, aquele negócio, foi bom pra mim. Pronto. Por isso que o importante é ser de coração. Se tu sente, Exato. O que vai valer. Isso. Se tu ficar triste, mas eu tenho a roupa, mas tá muito frio. Não você importa. tá sentindo se é de isso, coração, né? Sim. Eu sempre brinco com a minha esposa. Eu Verdade. tô tranquilo. Quando o pessoal diz tu colhe que tu planta, então eu tô grandão. Porque eu vejo assim, eu tenho 50 anos, eu não lembro de ter raiva de ninguém, porque quando a gente começou no Centro Espírita, eles explicam muito. Que tu tem que amar, mas cara, eu não tenho ninguém, não desejo mal pra ninguém. Uma diferença assim, que eu sempre achei que só cuidando da minha família já era o suficiente. E aí eu aprendi que não. Que tu tem que... não é só meus filhos e minha esposa. Né? Porque é muito fácil você amar o seu mundinho, né? Existe um mundo ao teu redor. Exato, tem que ver lá o outro que tá precisando e tal. Sim. Massa, empatia, né? Como é que ela falou que essa assim, ainda bem, eu for aqui, ainda bem que eu tenho alguma coisa, né? Essa compensação não precisa ser assim. Pode realmente sentir aquilo, aconteceu um acidente contigo. Sim. Tu quebrou o pé, né? Poxa, quebrou o pé, né? Mas o que eu falei Mas é ao mesmo de tempo transmutação de sentimento. Não que tu não vá sentir as coisas negativamente, mas tu lembrar mais recorrentemente dos teus benefícios
do que dos teus malefícios. E Entendeu? por que não pensar, quando acontece alguma coisa ruim, acreditar realmente, confiar realmente no bem maior para nós e pensar, não, realmente isso deve ter evitado alguma coisa maior lá adiante. Eu quebrei o pé, porque se eu estivesse dirigindo, podia ter um acidente ou estar com alguma criança no carro, entende? Mas acreditar nisso, sentir isso de verdade, assim. Não é só trocar não, mas ainda bem que eu tenho os pés. Não, não é isso, mas acreditar que pode ser um livramento, assim, porque o amor, nós recebemos o amor o tempo todo, né? Só Não, para mas isso que você falou complementar. é o que eu sinto. Não invalidar sentimentos, porque a gente é humano, a gente tem instinto, a gente lógico. tem paixões, tem ego, tem uma série de coisas. Mas tentar te manter em um estado de gratidão mais frequentemente do que de questionamento é melhor do que o contrário, né? Pedir e reclamar é ser contra o Pai. Pedir e reclamar. Quando pede, está errado. Quando ele pede é porque ele não quer fazer, quer receber feito. É egoísmo, é ego. É contra o Pai. Pedir e reclamar é contra o Pai. Quando você quer fazer alguma coisa de boa para alguém, mesmo que ele está lá no hospital internado, você pede para o Pai, então agradece ao Pai pela saúde que ele pode dar àquele ser. Isso é fé. Você tem que agir dessa maneira de fé. Deixando na mão dele, não você querendo interferir. Se você interfere, você é ínfimo, não tem nem comparação com a onipotência. Eu penso assim, se a gente cria, é do nosso Criador. A gente está aqui, a gente já tem o que a gente precisa. A questão assim, vou pedir o quê? Eu tenho mais do que agradecer. Se for parar para pensar assim, realmente, tu teve a tua oportunidade, tudo que tu pediu, tu está tendo. Vai pedir mais? Tem mais do que agradecer. Tem que agradecer, Se a gente sempre. parar para pensar, realmente faz sentido. Se O não agradecer, pedir, o agradecer, aquela ajuda que tu quer fazer, mas tu agradece a Deus por ele, tem? Ele faz. É fé. Ele faz de coração. Não tens que tu orar e pedir. Isso ele está se interferindo, está indo contra. Podemos pedir pelo próximo. Tens que até agradecer. Então a pessoa está lá internada, ou a pessoa está passando mal ali de alguma maneira, tem que agradecer a ele por poder dar àquela pessoa a saúde que ele tem e que ele pode dar. É assim, pai. Não é pedir para aquela pessoa Deixa eu melhor, matar meu fique coleguinha, mais né? saudável. Pai, obrigado por não Isso ele ter matado entende. meu coleguinha. O onipotente não entende isso. Porque ele só dá tudo perfeito. Então eu dou tudo perfeito. Como é que tu vem me pedir imperfeição? Não entende isso aí? Eu dou tudo que é perfeito para ti. Você vem pedir imperfeição para mim? Não existe imperfeição para mim. É assim que funciona. Essa é a fé. Quando eu nem pensei aonde é que eu ia cair. Mas eu sabia que eu tinha que sair lá de Blumenau, eu tinha que sair. Ah, eu achei que a missão era fazer arca. A minha missão era sair de Blumenau. Por quê? Lá, eu e a Isa morando lá, eu peguei 17 enxurradas na nossa casa. A última que nós pegamos, nós contamos 21 pessoas mortas. Fomos andando pela rua e contando as pessoas mortas. Tá? Sabe onde é que nós viemos cair? Aqui. Naquele terreno lá onde nós temos a casa. Lá começamos a fazer a nossa casinha, nosso ranchinho, ficamos lá morando num ranchinho lá na praia um tempo, depois viemos para cá, e assim foi. Um dia eu e ela trabalhando aqui do lado da casa, preparando o terreno para plantar umas plantas para nós poder tirar um alimento dali, chegou um casal e nos ofereceu esse terreno aqui. O que aconteceu? Negociamos o terreno com o homem. Mas negociamos para quê se nós não precisávamos? Nós não precisávamos desse terreno. Mas ele tinha um plano maior para esse terreno aqui. Aí a gente fez o negócio. Compramos o terreno. Aqui hoje estamos nós agradecendo a Deus por ter esse telhadinho para nós se meter debaixo e fazer as nossas orações, os nossos agradecimentos. E para isso, toda manhã quando eu levanto, quer tenha sol, quer tenha chuva, eu vou lá na frente da casa
olho lá para o morro, para aquelas plantações, tudo, para aquela cadeia de montanha que tem ali, que é um verde bonito, e agradeço por eu estar morando aqui. Porque no primeiro dia que eu vim morar ali, que deu uma trovoada, eu saí de bermuda, guarda-chuva e chinelo, e fui ali naquela valinha que tinha ali, ver se não ia dar enxurrada. Não tinha nem água para correr, como é que ia dar enxurrada? Gato escaldado tem medo de água fria. Exatamente. Mas aí você vê. Então veio um agradecimento por aquilo que eu havia passado. E assim nós estamos aqui, eu e a minha distinta, trabalhando para que a coisa fique cada vez melhor. 4, 5, 9, funcionou. Funcionou. Ó, eu só queria dar um adendo no que o Ronaldo comentou. Eu penso um pouco diferente desse de não poder pedir, tá? Aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte aqui que fala, olha, a prece que é recusada é a do orgulhoso, que tem fé em seu poder e em seus méritos, e crê poder se substituir à vontade do Eterno. Então, não é que não pode, assim, é o que eu penso, tá? E não tem, eu acho a ideia do Ronaldo também interessante. Na Bíblia fala diferente. Mas se você pode, às vezes, pedir resiliência, pedir paciência, pedir fé, pedir para ter mais humildade, pedindo com humildade. Depende, tudo vai depender do sentimento e da forma que você está fazendo isso. Se é para o seu benefício próprio, como orgulhoso, ou se você realmente está procurando melhorar, se evoluir. Eu acredito, e não tem nada errado assim, todo mundo aqui está aprendendo, né? São ideias talvez diferentes, mas eu acredito que se a sua intenção for legítima de aprender, de evoluir, de querer realmente ser melhor para ajudar o próximo, pode sim ser atendido o que você está... Não da forma que você pensa, né? Não vai cair ali um pacote de paciência para você digerir e ficar paciente. Não, vai ter as oportunidades e os momentos para você ser mais paciente, para poder ser um pouco melhor, se é isso que você quer. Mas eu acredito que nossos anjos da guarda, Deus, está sempre nos auxiliando e querendo o nosso bem. Então, acho que quando falar não pode pedir, eu acho que é um pouco radical, ao meu ver. Mas nada contra esse tipo de pensamento também. Para concluir, que já acabamos, né? O hábito de fazer prece foi nos ensinado por Jesus, né? Conforme foi ensinado no Evangelho. Por meio da prece, emitimos vibrações mentais que retornam a nós, pela providência divina, segundo o merecimento e necessidade de cada um, através de recursos que carecemos, dentro do princípio da mais absoluta justiça, a cada um segundo as suas obras. Nas provas, devemos rogar ao Pai que nos auxilie a sustentar a consciência tranquila nos deveres que nos competem realizar. Devemos abraçar a prece e o trabalho como sendo a bússola e a embarcação. Então, para finalizar, é isso. Agradeço a todos que tiveram presente. Acho que a gente pôde aprender e ter novas ideias aqui. Espero poder voltar mais vezes. E vamos orar. E vamos finalizar com uma prece. A Tereza vai fazer a prece de encerramento. Eu peço que fiquem todos sentados, porque a gente faz o passe coletivo. Vai ser eu, a Tereza e a Nani. Vai ser daqui para lá hoje, tá bom? Eu peço para as pessoas que tiver com a mão cruzados, todos inclusive, que assim a prece será mais, chega até a cada um melhor. E sobre o que a Priscila falou, cada casa espírita tem uma equipe que está todos os dias fazendo as orações do livro do encarnado e desencarnado, porque sempre tem nomes novos, não? E como nós trabalhamos à distância, e sempre nós temos essas pessoas que toda semana, uma lista bastante grande. Então essa equipe espiritual, esses mensageiros, André Luiz, Bezerra de Menezes, Batuíra, outros, os nossos próprios mentores, está sempre aqui para auxiliar esses irmãos.
E agradecemos essa noite, agradecemos o nosso irmão Lucas, de coração, e muita gratidão. E também agradecemos a Deus e a toda a equipe espiritual dessa casa, que vamos continuar sempre com o nosso coração, nosso abraço para todas as pessoas que vêm à procura de ajuda, de auxílio, qualquer que seja a sua dor, que eles possam ter esperança, que Deus e Jesus e toda a equipe estão aqui para ajudar. E nós, como somos umas ferramentas, estamos de braços abertos para cada um que chega até nós. Obrigado por essa noite, obrigado nosso irmão Lucas. Que assim seja. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade que esteve aqui presente, preparando este momento, para que esses irmãos possam receber essas energias, que através de nós, que somos só instrumento deles, cada um que aqui está, possa sair daqui melhor do que aqui chegaram. Façam suas preces, irmãos. Assim seja. Tem um mensageiro de luz que mandou dizer isso para todos vocês. Agradece pela noite maravilhosa, cheia de luz, cheia de esperança. Cada um de vocês que possa retornar à sua casa. Deixa seu problema do lado. Reze, prece, pede a Jesus, que Ele está sempre perto de todos vocês. Que assim seja. Obrigada, minha irmã. Que assim seja. Para quem está aqui pela primeira vez, a gente costuma fazer uma